Fala, turma, BG Talks dessa semana, hoje quarta-feira, dia 30/11/2022, pauta recheada aí de coisa pra gente falar, a cenário macro, a gente vai falar um pouquinho dos impactos aí, novamente, que continuam de FTX, SPF, BlockFi, tudo que a gente tem que ficar de olho aí, que pode impactar ou não o mercado. Vamos falar um pouquinho das nossas prévias de carteiras de dezembro, explicar um pouquinho o racional, o que a gente está pensando por aqui. E por fim, vamos comentar um pouquinho de alguns protocolos. O Rafa preparou alguns também, coloquei na pauta aqui que a gente vai falar um pouquinho de Phantom, mas vou abrir aí a pauta para o Rafa falar um pouco mais também de outros que estiver achando interessante, e se tiver algum, claro, né? Vamos falar um pouquinho de narrativa de mercado, para ficar de olho também em dezembro, o que a gente está olhando, questão de não só narrativas, potenciais airdrops, enfim, esses pontos aí para a gente tentar gerar alfa nesse mercado. E de quebra, no finalzinho, vamos falar um pouquinho de um bônus de um jogo que a gente até descobriu hoje. É bem interessante. O Rafa descobriu aqui, trouxe pra gente, a gente testou aqui, tem fases iniciais e provavelmente a gente vai mexer um pouquinho com ele também. Vou mostrar aí para vocês também. Próxima pauta, falar um pouquinho de Phantom, né? Então eu tô aqui com um gráfico da Phantom aberto para que vocês consigam. Então basicamente a gente teve recentemente eventos muito importantes relacionados com a Phantom. Para quem não conhece a Phantom, ela é uma layer one, na verdade, tecnicamente, ela não é definida, né, como uma layer one, ela é uma tech. Eu não vou entrar aqui em termos técnicos, mas basicamente, né, funciona aí como uma layer one. E ela sempre teve um foco ali, principalmente no bull market, um foco em DeFi muito grande, né? Então tinha todo aquele farming louco lá de cima de age e algoritmo. Então a gente tinha ali também Tomb Finance fazendo um grande bagunça ali na rede e tal. Obviamente a liquidez parou, a gente teve todo esse problema aí do início do bear market cripto, sofreu bastante a Phantom. E a gente tinha uma figura antes muito importante, que era um dos grandes devs aí do mercado, principalmente, né, o padrinho DeFi, como ele é conhecido, André Cronje. Então, ele era um dos grandes responsáveis por trazer o desenvolvimento da Phantom, era uma figura importante ali por trás, e ele saiu. Eu não lembro quando ele saiu, você lembra exatamente, Rafa, quando que ele saiu? Mas ele saiu, assim, quando o Phantom estava lá em cima ainda, acho que foi no início desse ano. Né? Então, foi em março, se não me engano, uma coisa assim, que ele anunciou publicamente a saída, mas ele já tinha afastado há um bom tempo. Exatamente. Então foi mais ou menos por aqui, né? Então janeiro, março, o Phantom estava próximo de 82 dólares, até que ele anunciou ali a saída publicamente dele, né? Ele não estava tão envolvido assim dentro da Phantom, né? No passado, como a gente estava falando, e aí nesse movimento ele fez a sua saída pública. Uma coisa que eu e o Rafa a gente estava discutindo aqui mais cedo, justamente assim o seguinte, saiu, né, fez uma saída pública ali, obviamente cheio de dinheiro, e agora recentemente, né, a gente teve outra notícia que veio principalmente aqui no início do mês passado, que ele estava retomando ali suas atividades na Phantom. Obviamente o mercado subiu bem, então a Phantom teve um pump ali inicial de 22 cents até 32 cents por ali também. Depois veio a questão do colapso da FTX, sofreu como todos os outros. E hoje a gente teve aí o Cronje aparecendo desde então, depois desse último anúncio que ele tinha voltado. E aí esse é o motivo principal pelo qual nesses últimos 3 dias a Phantom está com um movimento ali saindo de 18 centavos para 24, aproximadamente 50% aí de ganho em 3 dias. Novamente aqui é importante entender as pessoas, as figuras por trás dos projetos, porque isso pode se tornar narrativa para price action depois. Então, é um ponto importante que quando a gente fala de cripto, dessas figuras, obviamente, pode ser algo bom, pode ser algo ruim, mas é importante vocês entenderem o que essas figuras têm aí no mercado cripto e como elas podem impactar Phantom. A Phantom a gente saiu há um tempo da posição também, né, por questão de atividade, antes mesmo de ver se o André podia voltar ou não, porque realmente as coisas lá ficaram um pouquinho mais feias, em questão de custo-oportunidade, a gente preferiu ficar de fora por hora. Mas agora, né, o Cronje veio a público depois, já que ele anunciou a volta, e fez esse artigo aqui no Medium. Então, no dia 28 de novembro, 2 dias atrás, falando um pouquinho da situação financeira da Phantom, tentando aí animar um pouco e trazer um pouco de calma aí para potenciais stakeholders e investidores aí do projeto. Então, esse texto é bem legal, né? Eu vou até deixar aqui no chat para alguém que quiser ver com mais detalhes. O ponto é o seguinte, né? Aqui foi mais uma linha do tempo.
mostrando toda a questão da Phantom desde junho de 2028, em que ela levantou 40 milhões de dólares ali para o seu desenvolvimento, e depois tem toda ali uma linha do tempo com relação a esse movimento de capital ali dela. E aí eles falam que o ponto interessante, né, que no passado eles pagaram muito para serem listados em exchanges, patrocínio aí de influenciadores, e que isso não é algo que eles vão fazer nunca mais, né? Pelo menos palavras aí do Cronje. Viram aí, consideraram aquilo um erro, e aí não devem utilizar mais dessas funcionalidades. E aí, ao longo dessa linha do tempo, ele fala bastante aí com relação também à questão do DeFi dentro da Phantom. Então, eles usavam grande parte ali dos ganhos que eles tinham das operações de DeFi aí na rede Phantom para comprar mais tokens de FTM. Então, em janeiro, eles atingiram aí uma receita anual de 2 milhões de dólares. Em fevereiro de 2021, já estavam aí com 1 milhão de dólares por semana. Que eles chegaram a ter um envolvimento ali, na verdade, um pedido da Alameda, né, de cooperação da nossa querida Alameda, lá em janeiro desse ano. A Phantom Foundation também recusou. E aí eles abriram a posição de caixa deles, mais recentemente, agora em novembro de 22, né, que eu marquei aqui, a posição deles, né, mais de 450 milhões de tokens Phantom, mais de 100 milhões de dólares em stablecoins, 100 milhões em outras criptos, 50 milhões em ativos não relacionados a cripto, e que eles têm um custo, né, de 7 milhões por salário, são esses custos. Então, que com base nessas premissas, eles têm pelo menos 30 anos de desenvolvimento sem a necessidade de tocar nos tokens Phantom. Porque no passado esses tokens, né, eles eram utilizados, a Phantom Foundation ele vendia tokens Phantom no mercado para poder levantar capital e poder pagar qualquer outro tipo de despesa ali, que não era, às vezes, uma despesa prevista, esperada, enfim, por aí vai. Então, isso aqui trouxe um ânimo, né, para as pessoas, porque realmente 30 anos é uma situação financeira, principalmente quando a gente fala de mercado cripto, bem robusta, né? A gente ainda não sabe certo. Mas outro ponto interessante, né, que o Rafa e a gente estava discutindo hoje mais cedo, é que ele tem, o Cronje, provavelmente ele tem muito a ganhar ainda com isso, né? Porque você saiu de um projeto que você já era uma figura extremamente dependente, né, daquele projeto, aquele projeto enxergava realmente como uma figura extremamente importante. Provavelmente ele saiu com muito dinheiro disso tudo, né? Então o dinheiro realmente não deve ser o problema para ele estar voltando, na questão assim de realmente estar precisando, mas no sentido de ser uma causa de, pô, aqui tem potencial, aqui hoje pode ganhar mais dinheiro, e realmente aqui não deve ser uma coisa que seja tão trivial assim, porque o Cronje é um cara que poderia estar qualquer outro tipo de projeto, né, Rafa? Então, fica aí a reflexão. Antes de eu passar a bola para o Rafa, para ele dar os comentários dele a respeito desse caso também. Não, pode falar aí, Rafa, dar os comentários. Até esqueci que eu ia concluir aqui agora, mas é bom que você fale o menos. Tá. Não, é só essa questão toda do Phantom e do André Cronje é muito interessante. Assim, primeiro, ele é uma figura importantíssima em DeFi porque ele foi o criador do Yearn Finance, que na verdade foi como se fosse o tiro de largada assim, para o DeFi Summer em 2020. Para a gente é inverno, né? Mas no meio do ano de 2020. Ele é um dev que ele faz projeto assim em sequência. Então, se ele está voltando para o Phantom especificamente, não está tentando uma coisa nova, à toa não é. Nessa história toda, eu só acho curioso falar que você não vai mais pagar para fazer publicidade com influencer ou listado em exchange e tudo. Depois que você cria um projeto, você cria uma Layer 1, é uma DAG, né? Mas enfim, vamos colocar aí, você cria uma Layer 1, Phantom, isso. Aí, o que acontece? Você cria, né? Você já é uma figura, você faz um projeto novo, tá? Aí, você usa muito do dinheiro do Phantom Foundation, enfim, muito do dinheiro do seu projeto, que é nos tokens dele próprio, você usa para fazer programa de incentivo
de mais de centenas de milhão, você paga para ser listado em exchange, você paga para fazer publicidade, você paga tudo. Seu token faz muitos X, múltiplos altíssimos. Você provavelmente vende, depois aproveita que o mercado já está chegando ali no fim do gás, do fim do pique do market, se afasta um pouco, espera começar o bear market de verdade, anuncia que você está realmente se afastando e saindo do projeto. Depois que o token já corrigiu uns 94, 6% do token, você volta falando que está aí para trabalhar e jogando número, falando assim, a gente pode ter 30 anos de desenvolvimento. E nós, agora que eu já fiz um projeto do zero e levei ele para um valuation multibilionário, saí e voltei, eu não vou mais pagar para fazer publicidade. É uma estratégia boa. Eu achei interessante. O momento de você escolher não mais fazer marketing ou pagar para listar, depois que o token já pampou. Absurdo. Tudo bem. Mas só para constar, eu gosto muito do Cronje, eu respeito muito ele mesmo. Eu só queria aproveitar isso aí. Sim, ele era uma figura muito importante para o Phantom, sim, ele é uma figura muito importante para o DeFi, de um jeito ou de outro. Os protocolos que a gente usa, as coisas que a gente faz aqui são desenvolvidas por pessoas, mas o ponto é, não tem nenhum salvador, não tem nenhuma figura messíaca aqui, sabe? Eu acho que é mais produtivo pensar que nessa indústria ninguém é seu amigo, muito menos seu salvador. Eu queria aproveitar isso só porque é aquela coisa que eu venho falando já algumas vezes. Docon, Caio Davis, Zussu, daqui a pouco o Sanders, nem sei, né? Enfim. Tenta voltar a falar, desculpa, eu errei, foi só um erro e tudo. Não é assim. E por que eles chegaram numa posição que eles puderam fraudar o mercado inteiro e quase que carregar bilhões de dólares com eles, tentar pôr uma indústria inteira no caixão? Porque as pessoas colocavam eles em pedestais, entendeu? Por exemplo, a questão do Trails Capital. Não, eu sou eu sou um lender, eu vou te emprestar dinheiro sem pedir prova de colateral porque a sua reputação é muito boa. É assim que começa, vai do topo até o fim. Tem que tratar as pessoas como elas são, pessoas. Enfim, eu devaguei um pouco, mas é importante. É importante, não, todo sentido é importante, assim, né, saber com as pessoas que você está lidando no mercado do cripto, ainda mais em cripto, né, que você tem acho que um comportamento ali de várias pessoas pensando em outras ali, em usar qualquer outra pessoa e tal, como se fosse, enfim. São coisas que a gente tem que ter cuidado, né, a gente tem que lembrar por que a gente está aqui nesse mercado. Então, a gente não está aqui para ficar, né, dando volume ninguém em pedestal, acompanhar essas pessoas. A gente tem que entender o impacto ali. No final, o que importa para a gente aqui é ganhar dinheiro, né? A gente está pela tecnologia também. Não é o meme, tá? A gente realmente gosta muito. Então, não é o meme de a gente estar pela tecnologia. Óbvio que a gente quer ganhar dinheiro, mas isso vem com a tecnologia também, né? É consequência. Então, isso que importa. E se, a gente entender essa figura do Cronje, que pode trazer algo legal aí para a Fanta, e a Fanta possa apreciar, vamos ficar de olho. Hoje ainda tá, né? Só para concluir essa pauta de frente. A gente está de olho, né? Eu já mexi mais, o Rafa, vou continuar acompanhando um pouco mais também. O Rafa vai me ajudar a entender um pouco mais, a fazer as análises assim, do que vier aí, de realmente em questão de propósito. Agora com esse pump ali a gente deve ficar de fora, acompanhar um pouquinho, mas eventualmente no futuro a gente pode acompanhar mais de perto, a gente provavelmente vai acompanhar mais de perto e quem sabe não pode voltar aí no beta play no próximo ciclo, se ela reviver, pode se superar. Quer falar mais uma coisinha de fã, não, Rafa? Não é nem de fato, é só aproveitar o que você falou agora da tecnologia. Sim, realmente. Porque a questão é, bons produtos geram um bull market, e não um bull market geram bons produtos. Então a questão é, se você está pela tecnologia, se você fica, enquanto estão construindo boas ferramentas que vão ter uso, que vão solucionar problemas reais, o produto sendo bom, o bull market vem, o dinheiro é consequência. Não que ele não seja
um fator de mover. Mas a questão é, primeiro você desenvolve um produto, depois vem o bull market e dinheiro e coisas do tipo. Não o contrário. É só isso. Boa, então é isso. Vamos ficar de olho em Phantom, né? Fica aí o detalhe que a gente vai acompanhar.